Pessoal, aqui é Vives, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre minhas bases de cartão. Eu já recebi algumas mensagens, algumas pessoas me perguntando como eu faço as minhas bases de cartão, que tipo de papel eu utilizo, qual o tamanho das minhas bases e dos meus painéis. Então eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre as bases de cartão, vou mostrar como é que eu faço as minhas bases, é super fácil. E eu quero mostrar também para vocês uma diquinha de armazenamento, não só das bases, mas também de cards de Project Life. Mas deixa eu começar falando um pouquinho das bases para vocês. Eu geralmente utilizo papel, ou papel Color Plus, ou papel Opaline, 240 gramas, que é um papel mais encorpado. Quando eu tenho necessidade, eu quero fazer uma base de cartão com uma cor diferente, eu utilizo papel 180 gramas também. Até mesmo, às vezes, papel decorado de scrapbook, mas é raro. Geralmente, as minhas bases são bases lisas e eu sempre dou preferência à cor branca, que é uma cor mais neutra, enfim. Às vezes, quando realmente eu quero fazer com alguma cor diferente, eu utilizo papel Color Plus. Geralmente eu dou preferência ao papel Color Plus 240 gramas, mas nem todas as cores do Color Plus estão disponíveis nessa gramatura. Então, em alguns casos, eu utilizo o 180 gramas mesmo, mas assim, é mais difícil. Bom, eu geralmente compro papel do tamanho scrapbook, que é o papel de 12 polegadas por 12 polegadas, que convertendo em centímetros dá mais ou menos 30,5 por 30,5. É o papel que a gente já conhece e a gente trabalha no scrapbook. Bom, como é que eu divido esse papel para que ele me renda 3 bases de cartão? Eu utilizo esse papel justamente por conta disso. O papel A4 eu não consigo tirar 2 bases de cartão, porque o tamanho que eu uso de bases é o tamanho de 10 por 15. Às vezes eu faço bases de tamanhos diferentes, às vezes inclusive eu faço bases no tamanho padrão americano, que é um padrão em polegadas, é um pouquinho mais largo do que 10 centímetros e um pouquinho mais baixo do que 15 centímetros. Mas geralmente eu gosto de trabalhar com esse padrão 10 por 15, que é um padrão que encaixa bem legal dentro de um envelope. Eu vou mostrar pra vocês, desses envelopes comuns que a gente costuma achar facilmente em papelaria, né? Porque tem ferramentas também que ajudam a gente a construir os nossos próprios envelopes de tamanhos personalizados. Bom, eu utilizo a folha de 30,5 por 30,5. Geralmente eu utilizo a minha base de corte e o meu estilete. E eu faço o seguinte corte, né? Eu vou medir 20 centímetros nessa largura. Então, eu tô aqui do 10 até o 30 e eu vou fazer um corte nessa folha. Pode ser qualquer orientação, porque a folha é um quadrado perfeito, então qualquer orientação que a gente fizer dá certo. Eu passo aqui o meu estilete e separo o papel em dois pedaços. Esse pedaço aqui, ele tem 20 por 30,5 e esse daqui tem 10,5 por 30,5. Mas a gente vai aparar esses pedaços direitinho. Esse pedaço aqui, que tem 10,5 por 30,5, o que que eu vou fazer? Eu vou ajustar ele logo no estilete também, porque eu gosto muito de utilizar a minha guilhotina. Mas a minha guilhotina, ela não cabe uma folha de 30,5 por 30,5. Teria que ser uma guilhotina daquelas muito grandonas, como eu acho muito complicado de armazenar. Eu preferi comprar uma menor, inclusive é super prática, eu amo a minha guilhotina. Mas assim, para esse tipo de corte de base de cartão, eu não me importo de utilizar a régua e o estilete. Mas, enfim, eu vou ajustar aqui, tirar o meio centímetro, da mesma forma aqui. Eu vou tirar essa folha pra cá. Da mesma forma aqui, eu vou medir do 10 até o 40, que eu quero ter 30 centímetros nessa altura, e vou ajustar também. Então, eu vou trabalhar primeiro com esse pedaço, esse retalho menor de papel. Nossa, já ia cortando errado. Ia cortando no 39. Então, eu vou medir no 40 e vou fazer o corte aqui para tirar o meio centímetro da parte de baixo. Então, eu tenho aqui já. E aí, o que que eu tenho aqui? Agora, eu tenho um papel exatamente de 10 centímetros de largura por 30 centímetros de altura. Essa base aqui, esse papel aqui, ele vai virar uma base de cartão. Eu vou deixar ele reservado aqui no canto. Daqui a pouquinho eu vou trabalhar com ele. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu trabalho com esse pedaço maior. Então, esse pedaço maior, ele tem 20 por 30,5. O que que eu vou fazer? Aqui eu já posso
utilizar a minha guilhotina. Quem não tiver a guilhotina, continua trabalhando normalmente com a régua e o estilete, ou então pode trabalhar também com tesoura, fazendo marcações a lápis, recortando com a tesoura direitinho e depois apagando a marcação. Mas a maioria das pessoas que trabalham com papel geralmente já tem materiais básicos como estilete e régua de metal. Então eu acredito que o estilete e a régua de metal sejam melhores. Então aqui, usando a minha guilhotina, eu gosto de usar essa medida da parte de baixo, porque essa medida da parte de baixo tem centímetros mais próximos da área de corte, né? Então eu gosto de utilizar. Então eu vou medir aqui 15 centímetros. Então esse papel tem 20 nessa altura aqui e eu vou cortar com 15 nessa distância aqui. Então eu corto com 15, agora eu tenho um papel de 20 por 15, vou reservar ele. E vou fazer a mesma coisa com esse outro pedaço que sobrou aqui. Então eu vou medir no 15 também. E eu vou tirar, na verdade, só o meio centímetro da folha de scrapbook. Vou deixar aqui, que é uma sobrinha. Então, eu tenho agora 3 pedaços de papel. 2 pedaços iguais com tamanho de 20 por 15 centímetros. E esse pedaço aqui com tamanho de 10 por 30. E eles vão virar as minhas bases de cartão. Essas bases aqui, elas são super fáceis da gente fazer. O que eu vou fazer? Aqui eu só vou utilizar agora o meu boleador, que é a ferramenta que eu realmente uso para vincar os meus papéis. Esse boleador aqui é da Toque Cria, é um modelo bem simplesinho. Ele tem 2 pontinhas de bolinha. Essa daqui tem 1 milímetro e essa daqui tem 2 milímetros. Eu uso a de 1 milímetro, que é a menorzinha. Então eu vou colocar aqui. Vou colocar no 10, para ficar um número mais redondo. Então eu venho aqui do 10 até o 30, eu tenho 20 centímetros, eu vou chegar na metade. Então, com 10 centímetros, que é exatamente a metade desse pedaço, na largura de 20, eu vou vincar. Pronto. Então, fazendo esse vinco aqui, eu já dobro o meu papel. Eu vou fazer com que as pontas, ajustar as pontas para que elas coincidam certinho. E vou utilizar a minha vincadeira, né, para poder marcar esse vinco. Esse aqui também é da Toque Cria. É uma peça super coringa, serve pra muita coisa. Se pegar cola, rapidinho a gente tira com a mão mesmo. Ela é fácil de lavar, é ótima essa peça. Então eu já tenho aqui, ó, a minha base de cartão. A primeira base de cartão do tamanho que eu costumo utilizar, que é o tamanho 10 por 15. Vou fazer a mesma coisa com essa outra peça aqui, que é exatamente igual. Bom, então eu já tenho aqui 2 bases de cartão, todas duas com o tamanho igual, tamanho de 10 por 15 centímetros, e todas duas abrem nessa orientação. A gente pode utilizar ela abrindo de lado dessa forma, ou a gente também pode utilizar dessa forma, assim, a gente vai utilizar dessa forma retrato, dessa forma paisagem, né? Então, eu costumo utilizar de todos os jeitos. Base de cartão é uma coisa que a gente pode utilizar abrindo na posição que a gente quiser, dá pra fazer de várias formas, a gente consegue aproveitar o papel de várias maneiras. Então, eu já tenho 2 bases nesse formato de abertura lateral. E agora eu vou preparar a minha terceira base dessa maneira. Eu tenho aqui essa tira, como eu falei, de 10 de largura por 30 de comprimento. Então, na metade dela também, que é 15, eu vou marcar na minha base de corte e vou fazer o vinco em 15 centímetros. 15 de um lado, 15 do outro. Vou dobrar o papel ao meio também e marcar com a minha vincadeira. E pronto, eu tenho a minha terceira base de cartão. A diferença é que essa base de cartão, ela não abre pro lado, ela abre pra cima, que também é um formato que eu particularmente adoro, super legal. E também, se a gente quiser utilizar na orientação retrato, ela abre como se fosse um livrinho, que eu acho também super divertido. Então, com a folha de scrapbook, é por isso que eu gosto de utilizar, eu consigo fazer ela render bastante. Porque eu consigo fazer exatamente 3 bases de cartão do tamanho que eu costumo utilizar, que é o tamanho 10 por 15,
duas nessa orientação aqui e uma nessa orientação. Quando eu já tô com muita base de cartão cortada, eu vou mostrar pra vocês como é que eu armazeno elas. Eu geralmente costumo cortar só duas nessa orientação. E esse terceiro pedaço, ao invés de vincar ao meio e fazer uma outra base de cartão, eu corto ao meio e faço dois painéis separados. E esses painéis separados eu uso pra carimbar e colorir imagens, eu uso pra fazer recortes na minha Big Shot. Então assim, eu sempre aproveito toda a minha folha. A única coisa que sobra da minha folha são esses pedaços de papel aqui. Essas tiras de papel com meio centímetro é a única coisa que eu perco realmente da minha folha. Eu costumo jogar fora, dá pra aproveitar e utilizar essas tirinhas pra fazer até algum trabalho interessante, diferenciado, mas eu geralmente não aproveito, eu costumo jogar fora. Então eu gosto de trabalhar com a folha de 30,5 por 30,5 justamente porque eu consigo aproveitar praticamente ela toda e eu consigo tirar dela 3 bases de cartão. Bom, agora eu quero mostrar pra vocês como é que eu armazeno as minhas bases de cartão. Como é que eu falo, por que eu falo armazeno? Porque muita gente trabalha da seguinte maneira: quer fazer um cartão, senta pra fazer o cartão, faz a base do cartão e depois monta o cartão. Eu prefiro deixar as minhas bases totalmente prontas e já pré-cortadas para facilitar o meu trabalho e ajudar também no processo criativo. Então assim, eu tô com vontade de fazer um cartão, eu tô com uma ideia para fazer alguma coisa. Eu não quero perder tempo com esse tipo de trabalho mecânico, porque é um trabalho mecânico, né? Já tem um tamanho mais ou menos pré-determinado, enfim. Então eu prefiro já deixar esse tipo de material pré-cortado, guardadinho, de maneira que quando eu quero fazer um cartão, eu não perco tempo com esse tipo de coisa. Eu já tô com tudo pronto, eu sento, faço a criação do meu painel, já colo na minha base de cartão e às vezes um trabalho que demoraria, não sei, mais tempo eu consigo diminuir, porque em algum momento da minha semana que eu tô com um tempinho livre, uma meia hora livre, eu já deixo todas as minhas bases pré-cortadas e adiantadas. Então, eu gosto de utilizar esse container aqui, eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, é um fichário para fichas de tamanho 10 por 15. Então, esse fichário aqui é um material super fácil de encontrar. A gente encontra em papelaria, a gente encontra nessas lojas que vendem material para escritório. E é super fácil de encontrar. Essa aqui eu comprei na Le Biscuit, que é uma loja que tem aqui na minha cidade. Eu acredito que tenha em alguns outros estados também. É um material plástico, tem várias cores, eu comprei dessa cor branca porque eu prefiro neutro. E tem essa tampa de acrílico que levanta e a gente consegue aqui, tem essa divisória, porque, né, se a gente não tiver muito material, a gente consegue com essa divisória diminuir, recuar o espaço. Se o material for avançando e eu precisar de mais espaço, é só eu ir afastando a divisória ou então até mesmo tirar ela, que não é o caso aqui, eu ainda tô precisando, porque não tá muito grande. E aí, o que eu faço? Eu criei essas divisórias aqui de cardstock, coloquei essas etiquetinhas aqui que eu escrevi à mão mesmo, mas dá pra fazer também etiquetinhas bonitinhas no computador, enfim, depende da disponibilidade de tempo, de paciência, enfim, de cada um. E assim, de que maneira eu guardo, o que eu armazeno aqui? Eu coloco todas as minhas bases de papel aquarelável já pré-cortadas. Eu tenho muitas bases de papel aquarelável já pré-cortadas, porque quem acompanha o canal sabe que eu amo trabalhar com as carimbeiras de stress. E para trabalhar com as carimbeiras de stress e água e todas as técnicas que envolvem essas carimbeiras, eu gosto muito de trabalhar com papel aquarelável. Eu uso esse de 300 gramas da Canson. E aí eu corto a folha A4 de maneira que eu consiga dois tamanhos de painel. Um tamanho um pouquinho menor, que é de 9,5 por 14,5, de maneira que na base do meu cartão eu consiga uma espécie de borda, uma mini borda, que eu acho que às vezes fica super bonitinho. E eu também corto alguns pedaços de 10 por 15, que é exatamente do mesmo tamanho do painel do meu cartão, da base do meu cartão, de maneira que eu não fico com nenhuma borda sobrando. Então são os dois tamanhos de painel que eu costumo utilizar. Dá pra gente utilizar painel de qualquer tamanho, depende do projeto, depende do seu gosto, enfim. Esses são os que eu mais utilizo, então eu já deixo pré-cortado. E eu coloco aqui, ó, papel aquarelável para identificar. É facilmente identificável, mas é porque eu realmente gosto de tudo organizadinho. Aí aqui eu já coloco as minhas bases. Eu já coloquei o nomezinho aqui, que são as minhas bases todas como essa que eu fiz aqui, já pré-cortadas. Então eu coloco aqui as minhas bases, que eu vou cortando.
Às vezes eu corto um papel, não uso todas as bases, porque de cada um eu consigo 3, né? Então, às vezes eu não utilizo as 3 e aí eu vou acumulando aqui, porque quando eu precisar, ó, tem de cores variadas, tem rosa, tem laranja, tem muitas em papel craft, porque eu amo muito papel craft, eu adoro. Então, eu gosto muito de utilizar papel craft, não só para os projetos, mas também para as bases de cartão, eu gosto bastante. Tem algumas nesse papel grafite que eu gosto muito. Esse daqui é um Color Plus, se eu não me engano, o nome da cor é Dubai. E o preto, né, que é o Color Plus Los Angeles, que eu também adoro. Eu gosto muito de fazer bases de cartão nesse papel preto. Esse aqui, inclusive, também tem 240 gramas de gramatura. Então, eu utilizo dessa forma, assim, eu já deixo todas as minhas bases pré-cortadas, os meus painéis de papel aquarelável pré-cortados, e eu organizo eles aqui, nesse container, nesse fichário, para fichas de 10 por 15. Então, assim, eu acho super útil. Eu aqui guardo também alguns painéis, como eu falei pra vocês. Eu corto alguns papéis Opaline em painéis pra poder utilizar pra carimbadas e pra colorir, pra recortes na Big Shot, enfim. E tem outros painéis também de outras cores. Às vezes eu quero um painel num tom de craft, enfim. Alguns que eu acabei cortando e não utilizando, eu vou guardando aqui. E aqui no fundo eu guardo alguns painéis de testes e experimentos que eu fiz. Principalmente com tintas, com carimbeiras de stress, que são as que eu mais utilizo. Então, alguns testes que eu fiz de carimbos, de técnicas. Então, eu gosto de guardar para poder ter uma referência para algum projeto no futuro, enfim. Então, esses aqui, inclusive, já são bem antiguinhos, de testes que eu fiz, já tem bastante tempo, mas mesmo assim eu guardo porque eles podem ser úteis. Então, da mesma forma que eu guardo as bases, os painéis de cartão nesse container, eu tenho um outro container desse que eu utilizo para guardar os meus cartões prontos. Porque como as bases têm 10 por 15, os meus cartões prontos também vão ter 10 por 15 de tamanho. E aí eu coloco todos eles aqui em um outro container desse, na verdade. E aí eu consigo, dessa forma, organizar os meus cartões de maneira que se eu tiver um aniversário para ir, se tiver eu precisar de um cartão de agradecimento, enfim, eu procuro no arquivo que eu tenho de cartões já prontos e eu posso facilmente utilizar o cartão, mesmo que eu não tenha tempo para sentar e fazer. Então, alguns cartões eu faço especificamente para ocasiões, aniversário de alguma pessoa, aniversário de casamento, enfim, e outros eu faço para guardar e para ter no momento de necessidade. Eu vou para um aniversário, levo presente e levo um cartãozinho também feito à mão. Eu acho que as pessoas gostam muito. Essa é a graça da gente fazer trabalhos manuais, principalmente cartões. A gente poder presentear as pessoas de uma maneira super personalizada com alguma coisa que a gente mesmo fez. Então, eu acho que fazer cartões é um diferencial muito grande. E é um carinho muito grande que a gente demonstra para as pessoas da nossa vida, né? A gente separar um tempo para elas, para poder fazer alguma coisa com todo carinho para elas. Então, essa é a dica de bases de cartão e de armazenamento que eu queria dar para vocês. O tamanho, como eu falei, é 10 por 15 das minhas bases. E o tamanho dos painéis é bem variado. Eu costumo trabalhar com painéis ou 10 por 15 ou um pouquinho menores, mas isso aí realmente vai do gosto de cada um. O importante é a criação. Uma outra dica que eu queria dar em relação a esses containers é o seguinte: da mesma maneira que eles servem para guardar bases, enfim, eles servem para guardar qualquer peça 10 por 15. O que significa que a gente pode guardar, como eu armazeno aqui, cards de Project Life. Então, assim, quando há algum tempo atrás, meses, anos, enfim, quando eu fazia mais scrapbook, que agora eu realmente trabalho muito mais com card making, mas quando eu fazia mais álbuns, enfim, smashbook, eu comecei a comprar esses cards de Project Life, que são apaixonantes, tem várias coleções lindíssimas, tem importadas, tem algumas nacionais, e chegou um ponto que eu não tinha onde guardar os meus cards, e aí eu achei esse container para colocar não só as bases de cartão, enfim, mas também esses cards. Então eu organizo dessa maneira aqui. Eu coloco a mesma divisória com o nome da coleção. Essa coleção, inclusive, se eu não me engano, é uma coleção da Tokcri, nacional. E aí eu coloco todos os cards da coleção. Como os cards de Project Life têm o tamanho máximo, na verdade tem dois tamanhos, o tamanho de 10 por 15 e o tamanho de 7,5 por 10, se eu não me engano, esse aqui. Então, assim, eles cabem certinho nesse container também. Então, quem tem card de Project Life,
e não tem uma forma legal de armazenar e barata também. Porque eu me lembro que na época que eu quis comprar alguma coisa para armazenar os meus cards de Project Life, eu vi um gaveteiro lindo, que é exatamente apropriado para guardar Project Life. Ele é um gaveteiro de madeira, assim, branquinho, super lindinho. Só que ele custava 300 e poucos reais. E eu não queria gastar esse dinheiro apenas com um gaveteiro para guardar os cards. E aí eu achei essa solução infinitamente mais barata, gente. E assim, eu consigo guardar aqui várias coleções, inclusive algumas dessas coleções, como essa coleção Craft aqui, ela é enorme. Ela tem muitos cards, ela é daquela coleção que tem 600 e poucos cards. Então, assim, eu consigo guardar muita coisa. Eu acho que tem, de coleções importadas aqui, tem 3 coleções e tem mais 2 coleções nacionais. Então, é isso mesmo. Então, isso aqui cabe tudo nesse container. É um container barato. Se você tiver mais coleções, você pode comprar. Ele custa 30 e poucos reais, perto daquele gaveteiro de madeira de 300, né? 10% do valor. Então, eu acho muito legal a ideia desse container aqui, desse fichário. E é por isso que eu queria passar para vocês essa dica. E também para quem faz scrapbook, esse container também é perfeito, eu acho, para guardar fotos. Porque você consegue armazenar as suas fotos aqui e separar elas com divisórias. Fotos de viagem, fotos de aniversário, foto dos filhos, foto do bebê, enfim, a gente consegue organizar isso aqui direitinho. Colocar divisórias com papel livre de ácido para não ter nenhum problema com as fotos. Agora, eu só aconselharia, no caso de fotos, a guardar em um armário, alguma coisa assim, para que fique protegido da luz. Porque como essa tampa aqui é uma tampa de acrílico transparente, pode ser que a luz acabe desgastando, clareando as suas fotos, queimando as fotos, na verdade. Então, esses meus aqui eu deixo numa estante aberta, mas no caso de fotos, se eu guardasse fotos aqui dentro dele, eu guardaria dentro de um armário. Mas assim, eu super acho que dá pra organizar muito bem as fotos aqui também. Mas eu acho que vale muito para os cards de Project Life também. E, como eu falei pra vocês, para as minhas bases e os meus painéis de cartões. É um tamanho perfeito, é um tamanho muito bom. Eu não sei se eu consigo dar informações aqui pra vocês de marca. Deixa eu ver se tem no fundo. Eu vou deixar a marca, Waleu ou Valeu, não sei. É um W-A-L-E-U. Mas eu vou deixar no box de informações do vídeo, caso alguém se interesse por esse container aqui, que realmente, assim, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, porque é muito bom. E tem um tamanho muito bom, muito perfeito pra gente que trabalha com papel e trabalha com scrapbook, card making, enfim. Então essa é a dica que eu queria dar pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês como eu faço as minhas bases de cartão, o tamanho que eu utilizo e também mostrar pra vocês essas dicas de armazenamento que eu espero que sejam úteis e que vocês aproveitem. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!